E já vamos ver como está a situação do transporte público agora aqui na nossa região metropolitana. Então, chamando aí o mapa do metrô, temos todas as linhas com normalidade, operação do metrô, então tudo normal. Vamos trocar então para os trilhos da CPTM também. Temos todas essas linhas com operações normais na CPTM, então bom momento agora, é claro, aquele trem mais apertadinho aí de fim de tarde, mas é um bom momento para usar os trilhos então. E vamos com informações agora ao vivo do trânsito. Temos imagem do trânsito direto do viaduto da rua São Carlos do Pinhal. Vemos aí a Avenida 9 de Julho na tela, região central da cidade de São Paulo. O sinal está fechado, acabou de abrir. Vamos ver como é que está o fluxo. Temos do lado direito do vídeo, sentido centro, muitas motos, ônibus, carros, mas aparentemente tudo fluindo agora. Agora do outro lado, no sentido Zona Sul, Marginal Pinheiros, aí trânsito mais carregado, né? A gente viu que o sinal abriu, mas andou muito pouco nesse momento. Então a Avenida 9 de Julho agora é pior para os motoristas que vão no sentido da Zona Sul, da Marginal. Agora, trocando a câmera aqui para a nossa Avenida Paulista, nesse momento nós temos um fluxo bem maior de trânsito no sentido da Consolação do que no sentido do Paraíso. Muitos carros aí também, o sinal está fechado, né? Mas a gente vê um fluxo maior aí das lanternas vermelhas acesas para quem está ali no sentido da Consolação. A gente já vê o MASP ali ao fundo. Neste momento, a capital tem 501 quilômetros de congestionamento. Olha, um índice até mais alto do que ontem nesse mesmo horário. E a tendência ainda é de alta nesse fim de tarde. Maior lentidão na zona oeste, 162 quilômetros de lentidão por lá agora, seguida com a zona sul com 149 quilômetros de congestionamento. E agora você tem um canal de comunicação com o Gazeta News, é o nosso Gazap, um número de WhatsApp exclusivo para mandar suas denúncias, sugestões e flagrantes da cidade. Anote então, o número do nosso Gazap é o 11 99161 6121. Estamos esperando então fotos, vídeos com cenas da cidade. Mais uma vez, o número já está aparecendo na tela, é o 11 99161 6121. Participe! A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira 3 integrantes de uma quadrilha especializada na receptação de celulares roubados. Foram 28 mandados de busca e apreensão, 5 de prisão temporária. Os aparelhos eram revendidos no país e também no exterior. Mais de 100 policiais civis participaram da ação. Os presos e materiais apreendidos foram encaminhados à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais. A Polícia Civil levou 3 meses para mapear a estrutura hierárquica dos criminosos. E os principais integrantes da quadrilha especializada em receptação de celulares roubados foram identificados. O esquema era composto pelos responsáveis por furtos e roubos, intermediários e revendedores que abasteciam comércio clandestino em diversos pontos da capital paulista e até com revenda no exterior. A quadrilha usava esse bar de fachada que fica aqui na rua Casper Libero, no centro de São Paulo, para receber os celulares roubados. Segundo a investigação, a estimativa é que o grupo criminoso movimentava de 20 a 30 celulares por dia. O objetivo da operação é atingir a parte financeira e logística do grupo para enfraquecer o mercado ilegal dos dispositivos. Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que só na cidade de São Paulo, mais de 500 celulares foram roubados por dia, em média entre janeiro e agosto deste ano. A polícia prendeu o 10º suspeito de participar da execução do ex-delegado-geral de São Paulo, Rui Ferraz. Marcos Augusto Rodrigues Cardoso, de 36 anos, vulgo Penélope ou Fiel, foi detido na região do Grajaú, na zona sul da capital paulista. De acordo com a polícia, ele teria atuado na logística da morte de Rui Ferraz Fontes e há suspeita de que ele possa ser o contratante dos assassinos. Marcos tem antecedentes criminais por receptação, porte ilegal de arma e furto. O crime foi no dia 15 de setembro. Os mandantes ainda não foram identificados. A polícia trabalha com 2 linhas principais de investigação. A possibilidade de acerto de contas, já que Rui era jurado de morte por integrantes do PCC, e uma possível relação com um processo de licitação que ele conduzia na Prefeitura de Praia Grande, onde era secretário de administração. E na Bahia foram presos mais de 30 suspeitos de ligação com o Comando Vermelho.
A ação mobilizou 400 agentes. Os mandados foram cumpridos em Salvador, na região metropolitana, no interior do estado e também no estado do Ceará. O objetivo é desarticular o núcleo armado e financeiro da organização carioca Comando Vermelho, na Bahia. A ação aconteceu 6 dias após a mega operação no Rio de Janeiro. Um dos presos é Luiz Lázaro Santana Alves, apontado como chefe da facção criminosa em Salvador. A mulher dele, responsável pelo controle financeiro da facção, também foi presa. Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, a Justiça também determinou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas aos investigados. Conforme a polícia, a medida busca interromper o fluxo de recursos ilícitos utilizados para financiar o tráfico e sustentar o domínio territorial da facção. Nos últimos anos, o Comando Vermelho se espalhou por várias cidades da região Nordeste. E o governo de São Paulo lançou hoje o programa Acordo Verde, que prevê descontos de até 40% em multas por casos de degradação ambiental. A medida, que acontece às vésperas da COP30, é uma parceria entre a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. O objetivo do programa é solucionar 63 autos de infrações que somam mais de 195 milhões de reais e o de recuperar mais de 11 mil hectares. O desconto está atrelado à condição do infrator realizar ações de preservação e recuperação ambiental em vez de apenas pagar a multa em dinheiro. Parte do valor também pode ser convertido em serviços ambientais. Além da redução de 40%, as infrações poderão ser parceladas em até 6 vezes. Durante o evento, o governo de São Paulo anunciou a criação do Parque Estadual do Morro Grande. A reserva abriga cerca de 10 mil hectares de vegetação preservada. A previsão é que o espaço seja aberto ao público no primeiro semestre do ano que vem. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu prorrogar o processo que poderia levar à cassação da concessão da empresa Enel aqui em São Paulo por falhas recorrentes em períodos de chuva. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde para todo mundo. A decisão foi do diretor-geral da ANEEL, o Gentil Nogueira de Sá. Ele pediu vista, ou seja, mais tempo, para analisar o processo, alegando que a Enel aqui de São Paulo apresentou um plano de melhorias exigido pela ANEEL nos últimos meses, ou seja, no período seco. Então, por isso é que a ANEEL deu um novo prazo, março do ano que vem, ou seja, depois do período de chuvas mais fortes aqui em São Paulo, janeiro e fevereiro, para que aí sim a empresa se manifeste com outras ações a serem executadas durante este período. A Enel, a gente lembra, ela foi privatizada em 2018, assumindo o lugar da antiga Eletropaulo, e ela vem recebendo muitas queixas e críticas nos últimos meses pelo serviço de fornecimento de energia. Quando tem apagão aqui em São Paulo, em novembro de 2023, por exemplo, a gente lembra, 1,5 milhão de pessoas de endereços ficaram sem luz, durante 6 dias, gerando prejuízos milionários para moradores, população e empresas em geral. Só em março do ano que vem, como eu mencionei, é que o processo voltará a ser debatido. Esse processo que poderia levar, em último caso, à cassação do contrato da Enel com a prefeitura, ou seja, a quebra do contrato, um assunto que já vem sendo tratado. Lembrando que a palavra final sobre essa quebra caberia ao Ministério de Minas e Energia, que acompanha também o caso de perto. O que a gente já sabe é que, se isso acontecesse, a prefeitura precisaria abrir nova licitação para aí sim escolher uma outra empresa no lugar da Enel. Nós questionamos a prefeitura sobre como isso seria feito, quanto tempo isso demoraria, mas até agora não tivemos resposta. Volto com você, Fernanda. Obrigada, Luciana. A gente segue acompanhando. Bom, e atenção, família Silva. O IBGE divulgou pela primeira vez a lista de sobrenomes mais comuns do Brasil. Os Silvas têm 34 milhões de integrantes no Brasil e é de longe o sobrenome mais comum, representando 17% da população. Seguido pelos Santos, com 21 milhões e 300 mil registros, e os Oliveiras, com 11 milhões e 700 mil. Souza com Z, Pereira, Ferreira, Lima, Alves, Rodrigues e Costa
completam o top 10 dos sobrenomes mais comuns. Entre os nomes próprios não há novidades. São 12 milhões de Marias. 6% das brasileiras têm ao menos esse como primeiro nome. Entre os homens, são 5 milhões de Josés, que representam 2,54% da população. Ana, João, Antônio, Francisco, Pedro, Carlos, Lucas e Luiz completam a lista dos 10 nomes próprios mais registrados. Os dados fazem parte do banco de nomes do IBGE, com informações de 90 milhões e 700 mil domicílios registrados. E tem muitas curiosidades. O Brasil tem 4 mil nomes usados por, no máximo, 20 pessoas. Entre os menos comuns, Abal, Guvânia, Joesa, Nagali, Tertolino. Gael e Helena, muito comuns entre quem tem de 1 a 8 anos de idade, são nomes da moda entre os pais mais jovens. Nomes que já tiveram seu auge, como Enzo e Valentina, começam a apresentar queda. E vamos aos destaques do esporte com o repórter Alexandre Silvestre. Fala pessoal, tudo bem? O atacante Vitor Roque do Palmeiras, que vive grande fase, convocado para a seleção brasileira, está na mira de clubes europeus. Futebol italiano quer o jogador, futebol inglês também. A informação foi confirmada pelo empresário do Vitor Roque, que garante que chegarão propostas na casa dos 50 milhões de euros, mais ou menos o dobro do que o Palmeiras gastou para contratar o Vitor Roque. Palmeiras que está visando a final da Libertadores, dia 29 desse mês, lá em Lima, no Peru, contra o Flamengo, briga também cabeça a cabeça com o Mengão pelo título do Campeonato Brasileiro. Então tem que focar no Brasileirão nesse momento. O Palmeiras joga quinta-feira no Allianz Parque contra o Santos, enquanto o Flamengo enfrenta o São Paulo amanhã na Vila Belmiro. O mando é do tricolor, mas o Morumbi está reservado para shows e essa partida será no Estádio do Santos. Por falar em São Paulo, o professor Crespo hoje deu uma canja para a imprensa, abriu um pouquinho o treinamento na Barra Funda e talvez ele conte para esse jogo contra o Flamengo com o retorno do lateral direito Cédric, recuperado de uma fratura no dedão do pé. É isso, boa tarde. Valeu. Bom dia, bem abafado aqui em São Paulo, então vamos aos destaques da previsão. Finzinho de tarde podemos ter chuva isolada, chegou a fazer 30 graus na Zona Norte, temperatura de momento 23 graus. Região Central agora, tivemos 31 nessa tarde, agora os termômetros começaram a cair, faz 22 graus agora, também deve ser uma noite abafada por lá. Região Sul agora, a região mais fresquinha de São Paulo, 18 graus. E fechando o nosso giro com a Zona Leste, 20 graus agora por lá. Na quarta, as instabilidades vão seguir presentes sobre o estado de São Paulo. O sol vai aparecer, fica abafado de novo, mas as pancadas de chuva podem ocorrer em vários momentos do dia, com risco de chuva forte no oeste paulista e também no litoral. Aqui na capital, a quarta pode ser nevoeiro pela manhã, temperaturas seguem altas entre 18 e 30 graus e a passagem de uma frente fria afastada pode provocar temporais à tarde. Na quinta, os ventos úmidos passam a soprar do oceano, causam muita nebulosidade, garoa, chuvisco e as temperaturas já não sobem muito não, máxima de 22. E aí na sexta volta a esquentar com 27 graus de máxima à tarde.